Olá pessoal, tudo tranquilo? Bem, então na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as expressões algébricas, tá bom? O que significa isso? Na matemática a gente pode ter expressões que são só numéricas e a gente pode ter expressões que são algébricas. Quando a gente fala de uma expressão numérica, é algo que a gente estuda lá no sexto ano, que vocês já viram. Que é quando eu tenho, por exemplo, sei lá, 6 vezes 2... menos 5 mais 3, por exemplo. Isso aqui é uma expressão numérica, porque ela é composta somente por números e as operações entre eles. Quando eu tenho uma expressão algébrica, a palavra álgebra refere-se na matemática quando está envolvendo letras, certo? Então, uma expressão algébrica é quando vai ter algo do tipo, por exemplo, 2x menos 6, por exemplo. Isso daqui é uma expressão algébrica. Por quê? Porque no corpo dela eu tenho alguma letra que está envolvida. Perceba que essa letra é acompanhada de números, de operações, mas ainda assim, sempre tem uma letrinha lá no meio, que pode ser um x, pode ser um y, pode ser qualquer letra, certo? Isso faz com que seja uma expressão algébrica, ok? Bom, para a gente praticar um pouquinho, para a gente entender como aplicar essas expressões algébricas, ou seja, expressões matemáticas que são compostas por letras, eu vou fazer alguns exemplos com vocês, tá? Então, com licença. Então, deixei uns exemplos prontos aqui. Acompanhe comigo, ó. A gente vai tentar escrever algumas situações usando expressões algébricas, tá bom? Quando a gente trabalha com uma expressão algébrica, a letra, ela representa um valor desconhecido ou um valor que está variando, certo? Nos casos que a gente vai trabalhar, ela vai representar um valor que a gente não sabe quanto que é. Daí, como é um número que a gente não tem informação dele, se é um 10, se é um 20, que número que ele é, a gente coloca uma letra no lugar, certo? Por exemplo, se eu quero escrever o dobro de um número. Bom, eu não sei qual é esse número. Se eu fosse escrever, por exemplo, o dobro de 10, eu faria 2 vezes 10. Se eu fosse escrever o dobro de 20, eu faria 2 vezes 20. Se fosse escrever o dobro de 3, eu faria 2 vezes 3. E assim por diante. Então, o dobro ele quer dizer 2 vezes, né? Eu vou dobrar, vou multiplicar por 2. Então, como é o dobro de um número, eu posso escrever isso como sendo 2 vezes esse número. Eu não sei quem é esse número. Para mim é desconhecido. Então, eu vou representar ele por uma letra. Tu pode escolher a letra que tu quiser. Geralmente, se trabalha na matemática com a letra X. Mas qualquer letra que tu usasse, pois estaria tudo certo, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui o dobro de um número, então eu coloquei 2 vezes x, o dobro de x. Esse x representa o número que eu não sei. E perceba que quando eu escrevi isso, o dobro de um número, eu constituí uma expressão algébrica, porque é uma expressão matemática que tem letras envolvidas. Tá bom? Mais um exemplo. Quero saber o triplo de um número. O que quer dizer o triplo? Quer dizer que eu vou multiplicar algo por 3. Então, se eu vou multiplicar por 3, eu vou ter 3 vezes um número. Não sei quem é esse número. Como eu não sei, vou representar ele por x. Então, 3 vezes x. Ok? Continuando. E se eu quiser escrever a metade de um número? Como que a gente calcula a metade de alguma coisa? Bom, a metade significa que eu cortei no meio, né? Significa, em outras palavras, que eu dividi por 2. Então, como é a metade de um número, não sei quem é esse número, então eu tenho que pegar ele e dividir por 2. Mas como eu não sei quem é esse número, eu vou chamar ele de x. Então, ó, é x dividido por 2. Pronto. Já fiz aqui a minha expressãozinha. Eu também poderia escrever isso daqui como sendo assim, ó, x dividido por 2. Porque esse daqui também é um símbolo para divisão, tá? Toda fração é uma divisão, como eu já comentei com vocês. Daí, continuando. A terça parte de um número. O que quer dizer isso, a terça parte? Qual é, por exemplo, a terça parte do 30? É o 10. Por quê? Porque terça parte significa que eu estou pegando algo e dividindo em 3 partes, pegando uma dessas partes, certo? Isso que é terça parte, quando eu estou dividindo por 3, beleza? Então, se eu estou pegando a terça parte de um número, quer dizer que eu estou pegando esse número, não sei quem é, vou chamar ele de x, e eu estou dividindo ele por 3. Pronto, já está prontinha a nossa expressão algébrica. Poderia escrever isso daqui também como sendo x dividido por 3. Tá bom? E nosso último exemplo de hoje, a gente tem o quadrado de um número. O que quer dizer o quadrado?
Quadrado refere-se à potência, né? Quando eu tenho, só colocando exemplo, quando eu tenho, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, 3 elevado à segunda potência, eu resolvo isso fazendo 3 vezes 3, o resultado seria 9, né? Isso daqui que significa o quadrado, é a parte de potência. Então, como ele quer o quadrado de um número, eu não sei quem é esse número, pois vou chamar ele de x. Eu quero que esse número esteja elevado ao quadrado, então eu vou colocar aqui, ó, x elevado ao quadrado, x elevado à segunda potência. E pronto, está aqui a nossa expressão algébrica. Então, perceba que em cada exemplo a gente chegou numa continha que tinha um x no meio. Então, são todos exemplos de expressões algébricas. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. É só mandar um salve para mim, tá bom? Um abraço e bons estudos.